E aí, colegas do rolê mais longo, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma coisa muito séria. Nós estamos aqui, ó, no cemitério da capital do país, tá? Acabamos de enterrar um amigo motoqueiro. E vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, é bebida e direção. O que vocês acham dessa questão toda, tá? De pessoas dirigindo carros bêbados, motos, etc. Hein? Vocês acham que a legislação já é dura o suficiente ou ela pode ser mais? Eu acho que ela nunca é dura o suficiente. Ainda mais quando a gente tem uma perda tão grande. E vamos ver no que isso vai dar. Vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Hoje o papo é sério e muito importante. O negócio é o seguinte, gente. Teve mais um amigo, tá, que estava viajando, fazendo um trecho no interior do Piauí. Estava indo para Teresina, 7 horas da noite, no horário tranquilo. Ele não bebe, ele sabe pilotar muito bem, sabia, né? Uma pessoa responsável. O que aconteceu? Chegando na cidade, veio uma pessoa que estava bêbada, em altíssima velocidade, o acertou por trás e perdemos um amigo. Simplesmente porque um imbecil bebe, dirige e sai correndo feito doido. Eu acho o seguinte, que a nossa legislação para quem bebe e dirige é muito branda ainda. E a gente sempre tem que pensar o seguinte, se a pessoa cometeu um acidente e está bêbada, não foi acidente, tá? Isso é um crime, é um assassinato se ele matou alguém assim. É uma lesão corporal se ele machucou alguém. Que ele sabe muito bem o que estava fazendo. Se você está bêbado, o carro virou uma arma. E nós não devemos respeitar isso. Não devemos ter carinho, não devemos ter nenhum tipo de empatia com pessoas que bebem, dirigem e matam. Enquanto eu falo isso, né, nós temos aí deputados, mais de um no Brasil. Um do Sul que atropelou e matou, e tá aí, deputado conservador, branco, louro, tá aí de boa, assassino, deve ser assim. Temos aqui um goiano que matou 2 pessoas e deixou uma paraplégica, e tá aí, deputado conservador, assassino, tá? Ele tinha que se chamar de assassino. E é assim que nós temos que lidar com esse tipo de gente. Porém não, a nossa justiça é extremamente branda com esse tipo de gente que comete esse crime. E isso tem que mudar. Eu não estou falando isso agora só por causa do ódio, né? Pela raiva, pelo pesar, por tudo. É porque tem que ser assim mesmo. A gente tem que ter responsabilidade de verdade esses assassinos. Não é acidente se você cometeu um erro, fez uma merda bêbado. Entendeu? Não é um erro, é uma atitude que podia ter sido evitada se você não tivesse bêbado. Não é acidente, tá, gente? Se vocês cometem algum erro, vamos colocar assim, andando de carro ou moto alcoolizado. Entendeu? Tem que pensar isso, a gente não pode passar pano para esse tipo de atitude. Nós temos é que fazer o seguinte, ser cada vez mais, sabe, tipo, fortes com a inibição desse tipo de comportamento. E uma das questões que tem que ter, voltar a ter muita campanha educativa, aumentar a multa, prender, se você tá bêbado e bater o carro, é cadeia, sacou? É igual assassinato mesmo, mudar, parar isso, tá bêbado, matou alguém num acidente de carro, foda-se você, sabe? Ninguém tem que se preocupar mais não, você é um criminoso e pronto. Deixar os colegas passarem com pressa. Porque não dá mais, sabe, pra gente perder vidas por simplesmente o cara quer tomar uma cerveja e depois sair com o carro de boa. Esse país tem que mudar. E muitas vezes a gente fala, pô, é perigoso andar de moto, é não sei o que, mas muitas vezes o grande perigo não tá na moto só. É o trânsito, é essa violência toda que envolve as pessoas beberem, dirigirem. A gente tem que ter um pouquinho mais de consciência de sociedade mesmo.
Tem países, você pegar, por exemplo, o Japão, tem moto pra caramba, mas a quantidade de mortes lá por acidente de moto é baixa. Por quê? Porque existe uma legislação violentíssima para quem dirige e bebe. E assim tem que ser aqui. Beber e dirigir é crime, e quando você comete um acidente, isso é pior ainda, entendeu? Não tem essa de acidente não para quem matou uma pessoa ou machucou alguém bêbado dirigindo. Não tem que ter isso não, isso tem que ser mudado logo. Porém, como a gente vai fazer isso se a gente tem políticos que são assassinos, né, que mataram pessoas dirigindo bêbado? Sabe? Tem que ter, por isso eu falo, tem que ter uma criminalização mesmo de pessoas que fazem isso. E eu não estou sendo moralista não, tá? Eu acho que você pode beber, faz o que você quiser. Porém, você tem que ser responsabilizado. Essa é a questão. A gente não pode ficar achando que todo mundo bebe. Sim, todo mundo bebe, mas você só mata se você quiser. Você bebeu, deixa o carro lá no bar. Tá de moto, bebeu, deixa a moto no lugar onde você bebeu. Começa a se responsabilizar por isso. Entendeu? A gente não tem que perder mais pessoas simplesmente porque alguém quis tomar uma cervejinha. Entendeu? A gente tem que parar com isso. Sabe? É um custo muito grande social. Todas essas perdas que a gente tem. E o Brasil, a gente tem uma quantidade já de acidentes de moto inacreditáveis, causados por toda uma falta de respeito que existe no trânsito entre motos, até as próprias motos também. O pessoal que trabalha com moto muitas vezes não respeita questões básicas de trânsito. E um dos motivos disso é porque os aplicativos favorecem quem anda rápido, quem vai andar de uma maneira que... deixa eu ver, o Lúcio Costa é aqui. De uma maneira que você vai chegar antes, né? Que você chegar mais rápido. E não a pessoa que vai com segurança. E não há treinamento nenhum dos aplicativos sobre isso, sobre segurança e motoqueiragem. Então, tipo, a gente tá literalmente num mato sem cachorro, não sabe o que fazer. E quando você fala nisso, que tem que aumentar a regra por exemplo, aumentar... desculpa aí, gente, que eu tô olhando aqui, que é uma área meio perigosa, confusa. Quando a gente fala que tem que ser mais dura a legislação com bebida, as pessoas acham que é uma questão moralista. Não é não, gente, é uma questão social. Sabe, tem que ser mesmo, a gente tem que aumentar muito a pena, tem que mudar essa questão, sabe, tratar como ser um crime hediondo você matar alguém com um carro, a pessoa não conseguir nem fiança. Sabe, a pessoa mata o outro bêbado de moto, consegue uma fiancinha, paga 3 contos e sai. Como assim? Um assassino. Sabe, a gente tem que levar isso muito mais a sério do que ser levado aqui no Brasil. Sabe, gente, tem que mudar toda essa questão de achar que é tranquilo, vamos lá beber e sair dirigindo, né? Que é uma questão que não deve ser mais tratada como uma brincadeira, tá? Tem que ser tratada como um crime que é.